Bem, você deve estar se perguntando como que a gente vai usar o Python para poder começar a fazer as coisas mesmo interagindo com o Blender, né? Dentro aí do seu ambiente em relação à parte aí de manipulação de elementos, seja ele modelo 3D, iluminação, sistema de partículas, etc e tal. Vamos sim aprender a fazer isso, tá? Bem como criar interação aí propriamente dito para você estar utilizando como se fosse um game, né? Ou fazendo animação e tudo mais, enfim. Mas primeiro a gente tem que ter uma base sólida de lógica de programação com Python, né? Entendendo o seu comando, as suas semânticas, sintaxe, se familiarizando com a linguagem em si, a sua estrutura, né? Para que possamos conseguir ter aí, com essa base sólida, naturalmente executar toda a interação e manipulação com a API, ou seja, o framework, a interface gráfica mesmo do Blender, tá ok? Vamos dar um pulinho aqui na opção Script. A última aula estávamos começando a ver o comando if, né? Deixa eu primeiro aqui associar duas variáveis, só a nível de comentário, curiosidade, para você fazer, por exemplo, usar o script como se fosse uma calculadora mesmo em si, é simples, tá? Ó, por exemplo, 8 mais 2, pressionei Enter, trouxe o resultado aí, 10. Aí você fala, então por que você usa as variáveis? As variáveis são para você armazenar valores, armazenar dados na realidade e conseguir resgatar esses dados aí de forma dentro do que você precisa, tá ok? A grande diferença das variáveis, vocês vão perceber com o tempo, é que o fato delas armazenarem esses dados, sejam eles aí numéricos, texto, enfim, ou de qualquer outra natureza, booleanos e por aí vai, e fica tranquilo que você vai ver como é que se trabalha com dados booleanos também. Essa grande diferença é que você consegue estar aí otimizando o código e dando um grande ganho à dinâmica dele, tá? Bem, parece que é pedagogia, mas não é não. Isso é a lógica de programação mesmo. Vamos pegar aqui, ó. Vou criar duas variáveis, né? Ó, eu vou colocar como uma bem simples, ó, valor 01, e vou atribuir ao valor 01 100. Olha só, fazer algo bem simples, bem bobo, com valores inteiros. Valor 02, vou atribuir 200. Tudo bem, sem problemas? E, sei lá, vou colocar aqui, eu vou fazer um comparativo bem simples, tá? Aí você fala, poxa, Edward, mas por que o que acontece? A gente vai ver isso mais à frente. Às vezes, quando você vai entrar com um valor, digamos que, por exemplo, quando você vai consultar seu saldo bancário, você entra com a senha, não entra? Se a senha não bater, o banco não libera, né? O sistema bancário não libera o acesso aí aos serviços bancários, ok? Bem, o if, ele tem a mesma mecânica, ele vai comparar o valor de entrada, no caso já entramos com esses valores, tá? Depois a gente vai ver isso acontecendo de forma interativa, mas ele vai comparar os valores que ele já tem, né? Os dados, vai comparar dados que ele já tenha, né? Informações que ele já tem ou tenha captado recentemente, vai comparar para poder executar uma condição, ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, if se valor 01 for menor que valor 02, ok? Aí você coloca esses dois pontinhos significa como se eu estivesse dizendo assim, para executar um comando a partir de um resultado, né? Então, por exemplo, ó, se for if, se o valor da variável 01 for menor que o valor da variável 02, eu vou querer que execute um comando. Qual que seria esse comando? Print. Aí eu vou chegar aqui, ó, dar argumento, ó, valor 01. Eu vou querer que imprima o que eu tenho no caso, né, o valor, o dado que eu tenho armazenado na variável valor 01, ok? Ou else significa ou caso seja, né? Porque se não for um valor, vai ser outro. Então, ó, aqui funciona de forma bem simplista, né? Ele verifica aqui, ó, se o valor 01 for menor do que o valor 02, eu quero que execute essa impressão em tela. Ou vou pedir para executar aqui uma string, né? Uma literal, por que não?
colocar assim, ó, não, ou melhor, vou colocar uma negativa. Valor maior, algo bem simples, tá? Apóstrofo, perfeito, e vou pressionar Enter. Tem erro. O que foi que erramos? Ele fala inclusive aqui, ó, o depurador. O depurador ele fala que no console onde você está digitando, trabalhando na linha 1, e só tem uma linha mesmo, tem um erro de sintaxe aqui, ó. Ele não dá ponta aqui com esse tracinho. Vamos começar a entender como que você trabalha com o depurador, né? Esse sintaxe inválida, né? Foi o erro que ele deu. Esse pontinho aqui, na verdade, esse chapéuzinho aqui, né? O acento aqui que faz o papel, esse acento aqui circunflexo, ele está mostrando onde está o erro. Eu, no caso, está aqui no else. Então, o que aconteceu? É o seguinte, o Python, na versão nova aqui do Blender, ele teve algumas adaptações, tá? Teve algumas aí, ele ficou mais simplificado, essa é a grande verdade. Teve algumas sutis alterações, mas para poder ficar mais otimizado mesmo, o que é interessante para todos nós. Por exemplo, aqui if, ele compara o valor 1 com o valor 2. A gente sabe que o valor 1, ele armazena 100 e o valor 2, 200, ok? O valor 1, no caso, é menor. Esse aqui é um sinal de menor, tá? Ó, aqui eu estou comparando se o primeiro elemento é menor do que o segundo. Aqui já seria o contrário. Se, no caso aqui, o elemento 1 é maior do que o valor 2, tá ok? Esses operadores a gente vai estar aí interpretando eles de forma aí simples, fácil e prática, porque a gente vai estar trabalhando com eles praticamente quase que diariamente, tá ok? Então aqui primeiramente estou comparando, ó, if, ok? If se valor 0,1 é menor do que valor 0,2. Então eu quero que execute, se caso seja verdade, a impressão do valor 0,1. Aí eu vou pressionar Enter. Olha só esses 3 pontinhos. O que são esses 3 pontinhos? Esses pontinhos significa que é o seguinte, ele entende que o operador if, né, na verdade que o comando if é um comparador lógico. Ele sabe muito bem que ele vai executar uma rotina caso ela seja verdadeira e caso não seja verdadeira. Então, pegando aqui só um gráfico simples e prático para entendermos, olha só, o if ele funciona exatamente dentro dessa mecânica. Ele pega, ele é uma condição, ok, e ele faz o seguinte, ele verifica, ele compara 2 ou mais elementos, tá? O if pode comparar inúmeros elementos. Claro que a gente vai ver isso com calma, mas eu quero que primeiro você se atenha ao seguinte, eu vou ter pelo menos 2 elementos para comparar, um elemento, digamos A e um elemento B. E aí, por exemplo, dependendo do resultado, eu vou para um bloco de instrução, se o resultado for verdadeiro e atender a condição, ou eu vou para outro bloco de instrução, caso o resultado não seja verdadeiro, ok? Aqui no caso, se o resultado for verdadeiro, supondo, né? Eu vou chegar e vou dar uma impressão do valor vou dar uma impressão do valor em aspas, né? Ou um valor literal, ou por exemplo, o próprio valor de uma variável, né? Então, por exemplo, se eu for colocar aqui aspas, eu vou colocar aqui o exemplo colocar aqui assim, ó, o valor 0,1 é menor que o valor 0,2, ok? Fecha aspas e vou pressionar Enter. Opa, estamos com sintaxe de erro. Por que é sintaxe de erro? Simples, porque o comando print ele só imprime o que está numa variável, ok? Só por isso. Então vamos voltar ao comando em que eu verifico se if é menor do que o valor 0,2 e dou um print em tela. E assim, na realidade, eu já tinha dado o print do comando, né? Olha só, o print com resultado valor 0,1, ó, que vocês estão vendo aqui. Então, se por acaso if for menor, né? If não, né? Se o comando if de comparação verificar que o valor 0,1 é menor do que o valor 0,2, ele vai executar uma impressão em tela com o valor do que está armazenado na variável valor 0,1, que é 100, tudo bem?
Caso contrário, caso não seja, tá? Aí o que ele vai fazer? Eu vou jogar um outro comparativo. Caso não seja, eu vou aqui jogar else, dois pontos, ou seja, né? O else é quando uma condição aqui no caso, que nem vocês estão vendo no gráfico, né? Olha, se essa condição não foi atendida, ó, se aqui ele verificou e não foi atendida essa condição, então eu vou para a outra condição, vamos dizer assim, o vulgo plano B, tá? Então, ou seja, o else seria fazer ele faz esse desvio dentro do fluxo. Então, ou aí esses dois pontinhos para execução, print o que? Vou mandar imprimir o valor de da variável 02, ok? Vou dar enter. Aí, por que ele mostrou esses três pontinhos de novo? Porque eu posso ter vários elses, né? Eu posso ter, digamos que eu estou fazendo várias alternativas, né? Eu posso ter inúmeras opções de resultado, dependendo do que eu estou comparando aqui em cima, tá? Então, aqui na prática não cabe mais nenhum resultado. Ou é a impressão do valor 01 ou a impressão do valor 02, ok? Vou dar enter. Olha só, tá aqui, impressão do valor 01. Por que ele imprimiu o valor 01? Só comentando com vocês. Ele imprimiu o valor 01 porque esse foi dado como verdadeiro, né? Essa condição foi dada como verdadeira. Sim, o valor 01, o valor que está na variável, o valor 01 é menor do que o valor que está na variável, valor 02. Então ele imprimiu isso, tá? Não é porque veio primeiro que ele imprimiu, não, porque foi dado como verdadeiro. Tanto que eu vou fazer aqui, olha só, para que ele imprima o segundo. Ó, você coloca a setinha para cima, ele já, né? Então eu vou chegar aqui. Ó, vou fazer um comparativo, só que ao contrário, só vou mudar aqui. Se o valor, olha só que legal, se no caso o valor 02 é menor do que o 01. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que o valor 02, na verdade, ele é maior do que o valor 01, ok? Aí vou dar enter aqui. Aí eu estou pedindo para que ele faça o quê? Para que ele imprima, caso o valor 02 seja menor, né? Eu quero que você imprima aí o valor 02 em tela. A gente sabe que vai dar falso, então ele tem que ir para uma outra alternativa, para uma outra condição. Sendo falso, eu tenho que ter aqui um else, ou seja, né, um plano B, o vulgo plano B, print a impressão da variável que é menor, né, do valor que é menor, que é o valor 01. E eu vou pressionar enter. Olha aí, o que aconteceu? A primeira condição foi dada como falsa, né? Olha só, observe. Você fala, mas a impressão foi a mesma, Edward. O que aconteceu? Não, a impressão foi a mesma, mas o comparativo foi diferente. Por quê? Se o valor 02 for menor do que o valor 01, eu quero que imprima o valor, a variável, o valor, o conteúdo da variável valor 02, que é 200. Veja que a condição foi dada como falsa, porque não imprimiu. Ou sendo essa condição aqui falsa da primeira linha, eu vou para a segunda linha, ou através do comando else, que significa uma outra opção, ou dois pontos. Sendo essa primeira opção falsa, ele vai para uma outra alternativa. Ele imprime o conteúdo da variável valor 01, que é 100. Prontinho, é isso. Eu quero que você faça diferentes exercícios com diferentes valores, para poder sentir a mecânica desse comando if, tá ok? A gente vai continuar a trabalhar com ele na próxima aula.